Fala galera, professor Maurício Dickmann, Capita, professor de matemática, e hoje vamos falar sobre números decimais, os famosos números com vírgula, que muita gente se assusta com eles, mas não precisa ter medo, número com vírgula é tranquilo, é de boa. Difícil é tu assistir um jogo do Inter e não se irritar, isso é difícil. Número decimal, número com vírgula é de boa, tá? Vou trabalhar no quadro, como eu tenho feito, vou mostrar para vocês que é tranquilo de fazer adição e subtração com eles, e a multiplicação e a divisão, que muitas vezes o cara treme, começa a tremer que nem uma vara verde quando aparece, é de boa de fazer também, tá? Tem que saber só mudar ali a representação deles, fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas muito mais fácil do que tu aguentar o time do Inter jogando, tá? Eu como colorado já garanto, tem sido difícil, tá? Vamos para o nosso quadro, certo? Bora falar agora então aqui dos nossos números decimais, tá? Primeiro, coloquei alguns exemplos que a gente pode trabalhar com esses números decimais, que são os famosos números quebrados, ou os números com vírgula, tá? Que, como eu disse agora há pouco, assustam às vezes. Pessoal, é bem tranquilo de trabalhar com número quebrado, tá? É basicamente a mesma coisa que trabalhar com os números inteiros, tá? Vocês vão ver que muitas vezes, inclusive, eu vou ignorar a vírgula. A vírgula é insignificante. Pega, ignora ela, faz a conta do jeito que tem que fazer e depois tu lembra dela. Tá? Aqui coloquei só uns exemplos, porque os números decimais eles são bem comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, a altura de determinada pessoa é 1,76 metros ou 1,76 metros e por aí vai. Mas é um número quebrado que tem muita aplicação. É difícil alguém ter um número inteiro. Ah, o cara tem 1 metro de altura. Difícil, o cara tem 2 metros de altura, é alto, é mais comum os números quebrados, tá? O preço das coisas, geralmente tem aqui, ó, parte decimal do número, essa aqui, ó, essa parte que está depois da vírgula, a gente chama de parte decimal do número. Aqui a gente tem 49,99, no caso do dinheiro, R$ 49,99, tá? Mas tá aqui, ó, parte inteira, 49 inteiros e 99 centésimos, que aqui eu trouxe, ó, como é que a gente lê? Dependendo do número de casas que tem depois da vírgula, vai mudar a leitura. Ó, aqui, 13,5. A gente tem 13 inteiros e 5 décimos. Tá? 13 inteiros e 5 décimos. Quando tu tem só uma casinha depois da vírgula, a gente está falando de décimos. Tá? 14,28. Aqui a gente tem 14 inteiros. Ficou feio meu N ali, e 28 centésimos. Centésimos. Certo? Ó, 2 casinhas depois da vírgula, centésimos. 7,135. Aqui a gente tem 7 inteiros e 135 milésimos. Tá? Uma casa decimal, décimos, 2 casas decimais, centésimos, 3 casas decimais, milésimos. Ó, as casas decimais são os números depois da vírgula. Uma casa decimal, 2, 3. Certo? Joia? Pessoal, números com vírgula podem ser representados na forma de frações decimais. O que são frações decimais? São frações em que o denominador ele é uma potência de 10. O que é potência de 10? Rapidinho. Ó. 10 elevado na 1. Isso aqui é 10. 10 elevado na 2. A gente não vai falar de potenciação, mas só para lembrar rapidinho. Ó. 10 na 2 é 100. Tá? 10 na 3 é 1000. 10 na 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Mas só para chamar a atenção aqui, ó, poderia continuar escrevendo outras potências. Ó. O número que eu tenho aqui, ó, 1000. O número que eu tenho aqui, ó, esse expoente é o número de zeros que eu tenho aqui depois do 1. Tá? Esses números são potências de 10. E as frações decimais, elas podem ser escritas como frações em que o denominador é uma potência de 10. É o número 1 seguido de uma quantidade definida de zeros. Tá? Aqui eu coloquei a fração 7 décimos. Percebe a leitura? 7 décimos. 7 décimos é 0,7. Tá vendo aqui? Ó, 7 décimos, 0 inteiros e 7
décimos. Mas como que a gente constrói isso aqui, ó, daqui para cá? Ó? Tu sempre vai deslocar a vírgula. Tá? Porque se eu pego o número 7, por exemplo, ó, o número 7 é a mesma coisa que 7,0. Tá? Só que a gente não escreve esse vírgula 0, a gente escreve só assim. Ó. Então a vírgula está aqui, está depois do 7. Tá? Tu sempre vai deslocar, quando tu estiver dividindo por alguma potência de 10, tu vai deslocar a vírgula para esquerda no cara de cima. Tá? A vírgula está aqui depois do 7. Ó. Quantas casas essa vírgula vai andar? Ela vai andar, o número de vezes que essa vírgula vai andar é igual ao número de zeros que eu tenho aqui embaixo. Ó. Como eu tenho só um zero, a vírgula que estava aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ó? Vai andar para cá. E aí eu vou ter 0,7. Certo? Ó, vamos ver o segundo exemplo. 56 sobre 10. Como que a gente faz isso? Ó, vou copiar o 56 aqui. Quantos zeros eu tenho aqui? Só um. Então essa vírgula que está aqui atrás, ó, ela vai andar para onde? Para cá. Vai andar uma casinha só, então 5,6. Certo? Esse cara aqui, ó, mesma lógica. 35 sobre 100. Copia o 35, a vírgula está onde? Aqui. Vai andar quantas casas? 2. 1, 2. Então isso aqui é 0,35. Tá? Ou 35 centésimos. Tá? 5 sobre 100. Copia o 5, a vírgula está onde? Aqui, ó. Agora ela vai voltar 2 casas. Ó, vou até botar zeros aqui na frente. Ó. Tá aqui. 1, 2. Então 5 sobre 100 é 0,05. Certo? Tu pode só deslocar a vírgula para a esquerda. Tá? E tu pode fazer a ida e a volta. Ó. Eu posso transformar a fração em número decimal, mas eu posso também transformar o número decimal em fração, fazendo o quê? A mesma lógica. Esse cara aqui, ó, 0,23. Isso aqui vai ser 23 sobre alguma potência de 10. Para que o 0,23 vire 23, a vírgula tem que fazer o quê? Andar 2 casas. Se ela vai andar 2 casas, eu tenho 2 zeros. Certo? É a mesma ideia. Só que uma eu estou fazendo a fração virar número decimal e na outra eu estou fazendo o número decimal virar fração. Tá? 7,36. Isso aqui é 736 sobre 2. Então, de novo, 2 zeros nesse exemplo aqui. Ah, e aí tu pode trabalhar com esse número aqui. Tá? 44,1. Isso aqui vai ser 441 sobre, a vírgula está aqui, ó, vai andar uma casa para a direita sobre 10. Beleza, galera? Certo? Sempre pode fazer essa transformação, mudar a representação do teu número decimal para que fique mais cômodo para ti na hora de trabalhar. Tá? Vou apagar o nosso quadro aqui para dar continuidade. Tá? Já volto. Ó, agora, gente, vamos ver como que a gente faz operações com número com vírgula. E para muita gente, isso aqui assusta, isso aqui é um problema. Relaxa, é tranquilo. Se tu sabe trabalhar com números inteiros, tu não vai ter problema para trabalhar com isso aqui. Tá? Porque a vírgula, tu pode tratar ela com desdém. A vírgula é insignificante, não vai atrapalhar em nada nos nossos cálculos. Tá? Primeiro, vou fazer aqui 3 exemplos. 2 de adição e 1 de subtração. Lembra como que tu faz a soma de números inteiros normal lá? Tu monta alinhadinho, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Aqui é a mesma coisa. 35,78 é igual, ó, monta igual. 35,78 mais deixa todo mundo alinhado, ó. Aqui, ó, unidade com unidade, dezena com dezena, vírgula com vírgula. E aqui, ó, os caras decimais com a mesma coisa. Os números que estão depois da vírgula, tu deixa tudo alinhado. Primeira casa com primeira casa, segunda com segunda e assim vai se tiver mais coisa. Nada novo aqui. Tá? Aí para fazer o cálculo, é aquilo que a gente já sabe. 8 mais 1, 9. 7 mais 1, 8. A vírgula, ó, não vai somar vírgula com vírgula, né? Não tem como, né? A vírgula desce junto.
5 mais 2, 7. 3 mais 1, 4. Então, 35,78 mais 12,11 é igual a 47,89. Sem mistério, gente. Sem mistério. Mais do mesmo, tá? Aqui. 5,73 mais, cuida na hora que tu for alinhar, vírgula com vírgula, 10,9. Ó. Esse 9, se ele está sozinho aqui, ó, a gente sempre completa com 0. O que tem continuando para cá ó, é 0. Tá? Tu poderia botar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Só que não tem necessidade de ficar escrevendo todo mundo. Aqui eu escrevi, porque aqui no cara de cima eu tenho esses dois carinhas, e para não ficar esse 3 não ficar sozinho, eu botei um zerinho aqui. Tá? 3 mais 0, 3. 7 mais 9 vai dar 16. Lembra lá? Bota o 6 e mais um carinha aqui. É a mesma coisa que a gente fazia lá nos números inteiros. Na adição e na subtração que a gente falou lá atrás no outro vídeo. 1 mais 5, 6, mais 0, continua sendo 6. A vírgula não troca de lugar. Esse 1 não tem ninguém para somar, fica aqui. 5,73 mais 10,9 é igual a 16,63. Nada novo, né? Certo? Subtração. O que muda? Nada. De novo. Monta 101,12 menos... Opa! Falei para cuidar na hora de alinhar e quase alinhei errado. Ó. Esse 5 aqui é a unidade, então ele tem que ficar embaixo do 1. Vírgula 0,3. Aí. 2 menos 3 não rola. Lembra do pede emprestado? O cara do lado aqui que era 1, ó, ele deixa de ser 1 e vem para cá. 12 menos 3 vai me dar 9. 0 menos 0, 0. Vírgula continua no mesmo lugar. 1 menos 5 não rola. Não tem como pedir emprestado para esse 0. Então vou pedir emprestado para esse cara aqui. Esse cara que era 1 vira 0, veio para cá. Fiquei com 10. Agora esse 10 aqui, ó, vai emprestar para esse, ó. Ficou um 9 aqui, aqui eu tenho 11. 11 menos 5, 6. 9 menos nada, 9, e aquele 0 lá, aquele 1 virou 0, fica 0 mesmo. Tá? 101,12 menos 5,03 dá 96,09. Certo? Então a adição e a subtração de números decimais, de números com vírgula, é exatamente igual ao que tu aprendeu a fazer lá na adição e na subtração dos números inteiros. Tá? Nada novo. Agora, vem aqui. Aqui pode ser que dê uma tremedeira. O cara olha, ai senhor, números com vírgula, meu Deus, não sei fazer, meu Deus. Calma, é fácil. Quer ver? 12,1 vezes 2. Olha como é que eu faço. Eu vou fazer a conta como? Ignorando a vírgula. Tá? Vou tratar a vírgula como se ela não existisse. Ao invés de escrever 12,1, eu vou fazer 121 vezes 2. Ah, estourei a vírgula, calma. Vou fazer a conta sem a vírgula e depois a vírgula volta. Imagina que a vírgula foi dar uma banda. Saiu. Foi dar uma banda. Tá? Aí agora, aqui tu sabe. Multiplicação de números inteiros é aquilo que a gente viu no outro vídeo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então isso aqui ó, dá 242. Claro que não, né? Lembra da vírgula? Olha para esses números que estão envolvidos. Quantas casas decimais tem aqui? Quantas casas depois da vírgula tem aqui? Só uma. Quantas casas depois da vírgula tem aqui? Nenhuma. Então eu vou ter que ter uma casa depois da vírgula aqui também. Tá? Essa vírgula tem uma casa aqui, então ela volta uma casinha aqui e acabou. Certo? Pode fazer isso sempre? Deve. Olha o exemplo de baixo. 3,5 vezes 1,2. Ignora as vírgulas. 35 vezes 12. E vai. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Tá? Lembra que agora, ó, como esse 1 está aqui, ó, eu vou botar um 0 aqui. Tá? 1 vezes 5, porque esse 1 é dezena, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Agora soma. 0 mais 0, 0. 7 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1.
3 mais 1, 4. Então isso aqui, ó, deu 420. Mas não esquece de devolver a vírgula. Ó. Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho outra. Uma casa aqui e uma casa aqui. Então eu tenho um total de 2 casas depois da vírgula. Uma daqui e uma daqui. Então eu vou ter que voltar a vírgula, 1, 2 casas e acabou. Certo? Então a operação, a multiplicação de números decimais, de número com vírgula, ela é rigorosamente igual à multiplicação de números inteiros. Tá? A diferença é que aqui tu vai terminar a conta, vai verificar o número de casas decimais que a gente tem na nossa operação e vai devolver. Tá? Eu sempre digo, eu tiro a vírgula, faço a conta e depois eu devolvo a vírgula. Certo? Vou apagar o quadro para a gente falar aqui da divisão. Tá? Já volto. Vamos lá, agora finalizar com a divisão. Assim como a adição e a subtração foram tranquilas, a multiplicação foi tranquila, na divisão não vai ser diferente. Tá? Trabalhar com números com vírgula na divisão é bem tranquilo também. Tá? Aqui eu vou fazer a coisa um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais devagar, para dar um pouquinho mais de sentido. Olha só, 4,8 dividido por 1,2, concorda que eu posso reescrever isso aqui na forma de fração? Ó, 4,8 dividido por 1,2 é a mesma coisa que 4,8 sobre 1,2. E aí aqui, ó, observa que eu posso transformar essa fração em uma fração equivalente a ela, em que eu não tenha vírgula, porque eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo. 4,8 vezes 10, quando a gente multiplica um número com vírgula por 10, a vírgula só vai ser deslocada para a direita. Tá? Ó, voltando ali na multiplicação, 4,8 vezes 10, lembra que na divisão a gente deslocava a vírgula para a esquerda? Na multiplicação por 10, a gente desloca a vírgula para a direita. Tá? Lembra das frações decimais? Para essa vírgula vir uma casa para cá, eu multiplico ela por 10. Então isso aqui é 48, certo? Então, ó, multipliquei por 10, a vírgula vai andar para cá. Eu vou ficar com 48. Multipliquei o 1,2 por 10, eu vou ficar com 12. Tá? Então, ó, dividiu por 10, a vírgula desloca para a esquerda. Dividiu por 10 ou por potências de 10, a vírgula desloca para a esquerda. Multiplicou por 10 ou potências de 10, a vírgula desloca para a direita. A quantidade de casas que a vírgula desloca é sempre igual ao número de zeros. Tá? Isso é bem útil, facilita bastante a nossa vida. Então, ao invés de dividir 4,8 por 1,2, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 48 dividido por 12, ó, porque é o mesmo número representado de 2 formas diferentes. Tá? E aí tu vai lá e faz, ó, 48 dividido por 12. Tá? Isso aqui vai dar a operação, ela vai dar mais, não vai chegar a ficar uma coisa grande aqui, ó, porque o 12 ele cabe dentro do 48. Quantas vezes? Ó, o 12 aqui, ó. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. Então o 12 cabe 4 vezes dentro do 48 e fechou. Ah, então essa divisão aqui, ó, ela é igual a 4. 4,8 dividido por 1,2 é igual a 4, certo? Agora aqui, ó, olha só esse exemplo aqui. Eu posso reescrever essa fração como 3,6 sobre 2. Só que aqui, eu multiplicar em cima e embaixo por 10, não vai ser o melhor caminho. Funcionaria? Funcionaria. Ficaria com 36 dividido por 20, mas não vai ser o melhor caminho. Nesse caso, que o 2 já é um número inteiro, eu não vou mexer nele, eu vou mexer só no 3,6, porque 3,6, concorda que 3,6 é a mesma coisa que 36 sobre 10, ó, a vírgula andou uma casa para a direita, botei um 10 embaixo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma divisão de frações, ó. Eu tenho 36 sobre 10 dividido por 2. E claro, gente, a gente está usando, pessoal, a gente está fazendo isso aqui caso tu não tenha uma calculadora, né? Porque, pombas, se tu tiver uma calculadora em mãos, a gente faz esses cálculos com a calculadora, né? 36 sobre 10 dividido por 2. Ó, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Aí, ó, eu posso fazer a conta 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 a gente sabe fazer. 36 dividido por 2, quanto é que dá? Ó, corta, dá 18, né?
Caso não lembre, fazia a conta no braço ali, mas a metade de 36 é 18. Então aqui a gente tem 18 sobre 10, que é igual a 1,8. Certo? Beleza? Poderia tentar fazer essa conta aqui de cabeça também, ó. Porque de repente, se tu vai fazer, tem muita gente que consegue fazer conta com número com vírgula pensando em dinheiro. Se eu tenho R$ 3,60, quero dividir entre duas pessoas, vai dar R$ 1,80 para cada. Dá para fazer também. Tu sempre pode pensar nos números decimais como pensando em dinheiro, em que a parte inteira são os reais e a parte quebrada, a parte depois da vírgula, são os centavos. Sempre dá, tá bom? Mas aqui mostrei uma coisa no braço que para tu te livrar da vírgula, certo? 24 dividido por 0,6. Aqui ó, é o contrário. Ó. Fazer a divisão de um número quebrado por um número inteiro é mais de boa, é mais tranquilo. Aqui, ó, quando a gente vai operar um número inteiro dividir um número inteiro por um número com vírgula, às vezes dá um pouquinho de problema. Tá? Mas, ó, mesma ideia. 0,6, posso escrever isso como 6 sobre 10. E aí agora acabou o sofrimento. Ó. 24 sobre 0,6, ó, 24 sobre 0,6 é a mesma coisa que 24 sobre 6 décimos. E aí eu voltei para a minha divisão de frações, certo? Percebe que frações é super importante porque nos dá suporte em várias outras partes da matemática. 24 vezes o inverso da segunda. Pega isso aqui aí, 10 sobre 6. Tá? E aqui eu recomendo que tu não simplifique, porque onde tem 10 é fácil de trabalhar. Então não precisa simplificar. Daria para deixar 5 terços? Daria. Dividir por 2 em cima e embaixo. Mas onde tem 10 é melhor, porque daí a vírgula só vai andar para os lados. Tá? 24 dividido por 6, quanto é que dá? 4, né? 6 vezes 4 é 24. Então simplifica. 24 por 6 dá 4. 6 por 6 deu 1. 4 vezes 10, 40. Tá? Sempre que a gente dividir um número por outro que seja menor do que 1, a resposta tem que ser um número maior do que esse. Tá? 24 dividido por 0,6 me dá 40. Certo? De novo, eu trabalhei com as frações decimais. Tá? Agora vem para cá. Aqui eu não tenho nenhum número quebrado, mas aqui é uma divisão que não vai dar inteiro. Lembra que quando a gente falou de divisão, a gente parava quando o resto era menor do que o divisor. Mas lá a gente estava parando porque a gente estava trabalhando com números inteiros. Tu pode continuar a divisão. Tá? Como é que a gente continua? 25 dividido por 2. 2 cabe dentro do 2 uma vez. 1 vezes 2, 2. Zerou, né? 2 menos 2. Baixa o 5. O 2 cabe 2 vezes dentro do 5. 2 vezes 2 é 4, 1. Se a gente estivesse falando de números inteiros, a divisão teria terminado ali. Porque 1, que é o nosso resto aqui, ó, é menor do que 2. Mas a gente está falando de números quebrados. Como é que a gente faz? Esse cara não cabe dentro desse cara aqui. Então a gente bota, ó, vírgula. Sempre que esse aqui não couber, ó, não coube, bota uma vírgula. E aí tu ganha um zero aqui embaixo. Tá bom, gente? Agora, o 2 cabe dentro do 10? Cabe. Quantas vezes? 5. 2 vezes 5. 5 vezes 2? 10. E agora acabou. Quando o resto é zero, não tem mais o que fazer. Ou seja, 25 dividido por 2 é igual a 12,5. Tá? Se eu tivesse querendo dividir um grupo de 25 pessoas em duplas, não daria. Agora, se eu tivesse R$25 para dividir entre duas pessoas, daria. R$12,50 para cada. Tá? Às vezes a gente vai parar aqui, ó, a gente vai trabalhar só com inteiros. Mas em determinados contextos, como nesse exemplo de trabalhar com dinheiro, a gente pode trabalhar com números decimais. Tá? E não tem muito problema. Tá? A maneira que tu aprendeu a fazer as operações com os inteiros é bem parecido aqui. Só tem que tomar mais uns cuidados, porque aqui entra a parte decimal do número, a parte que está depois da vírgula. Mas não tem mistério. Tá bom, gente? Nessa aula aqui é isso, tá? Dê uma revisada, assistam de novo, porque é bem importante saber trabalhar com números com vírgula, porque eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Agora, se tu sair para a rua agora, vai dar de cara com algum número decimal em algum lugar. Se for na feira, vai ter. Se tu for me ver teu peso, qualquer coisa, vai ter número decimal.
tá? E a gente tem que saber dar sentido para eles e, se necessário, saber também fazer operações com eles. Tá, gente? Grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!